Olá, hoje a do Vale Saúde está novamente aqui na Santa Casa com o querido Miguel Shibani e nós vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2022. É um prazer estar aqui novamente com você para a gente fazer essa retrospectiva do ano de 2022. Eu queria muito encerrar esse ano com você. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o ano de 2022 com relação aos leitos da Santa Casa, com relação à hemodiálise, hemodinâmica. Vamos conversar um pouquinho de todas essas coisas que aconteceram, que foram super importantes para a Santa Casa. Beth, obrigado por estar novamente aqui, né? E é sempre um prazer receber você e o pessoal da nossa do Vale TV, né? Esse ano foi um ano sim, de altos e baixos, Beth. Foi feito algumas coisas boas, mas estamos sofrendo. A parte financeira foi muito difícil. Estamos superando esse ano, graças a Deus, e com bastante expectativa que o ano que vem seja melhor. Nós terminamos a hemodiálise. É um local que permite se atender 300 e poucos pacientes. Sim. Mas a gente não consegue sensibilizar o governo a nos ajudar com equipamento para atender o paciente. Então não conseguiu ainda aquele credenciamento, Miguel? Não, o credenciamento existe. Não, mas o credenciamento para aumentar o número. Muita promessa, Beth, muita promessa, muito discurso. Antes da eleição, a gente recebe 10 equipamentos. 10 equipamentos para o governo é mexaria, é 700 mil reais. Sim. E permitir atender 80 pacientes a mais. Aumentar o número de atendimentos, 80 né, Miguel? pacientes. Estaria todo mundo de Avaré que está fora, para dentro de Avaré. Tá. Sem ter que viajar, passar por problema de locomoção, ficar tempo fora. Até de gasto para o município, tudo. Miguel? Infelizmente a gente não conseguiu ainda, mas tenho expectativa, tenho esperança que com essa nova posse do governo em janeiro, a gente possa voltar ao assunto e trazer essas máquinas para Avaré. Entendi. Miguel, com relação ao número de leitos, a Santa Casa está com quantos leitos atualmente? Hoje a Santa Casa tem 199 leitos. Nossa, quase 200 leitos. E quantos são destinados ao SUS? 157, Beth. A maioria, né, Miguel? É 157 mais 20 leitos de UTI, né? Ah, tá. Que a gente tem aqui, por particular, 14 leitos, deve ter mais uns 20 leitos para os convênios, o resto é tudo SUS. Tudo SUS. Tudo SUS. Miguel, você falou na UTI. A UTI, ela era credenciada para 10 leitos. Com o advento do Covid, veio mais 10 leitos para estar suprindo essa necessidade. Passou aquela fase aguda, digamos assim, do Covid, esses leitos se transformaram em leitos geral? Como é que ficou essa questão? Quando houve o Covid, que houve você sabe que foi aquela tragédia, né? Sim. O governo implantou 3 mil leitos de UTI no estado de São Paulo. Depois os hospitais que já tinham estrutura para manter os leitos de UTI, transformou em UTI geral. Então hoje já estamos com 20 leitos de UTI geral. Está totalmente reformada a última, aquela que você conheceu, sim, que era nova, está funcionando perfeitamente. E a outra a gente reformou inteirinha. Então depois, se você puder passar lá para conhecer, foi inteirinha reformada, ficou num bloco só agora, tá? Dá para acomodar 20 pacientes de SUS. Entendi. Miguel, e se por acaso os leitos precisar de algum leito para paciente mais grave com relação ao Covid, você acha que tem a possibilidade de voltar esses leitos para o Covid, de UTI, ou o hospital não tem condições de estar atendendo, até por conta que esses leitos já devem estar ocupados, né, de uma forma geral, porque Avaré é referência para os 17 municípios? Beth, tomara a Deus que o Covid não precise de UTI, mas precisar, a Santa Casa tem estrutura para montar os 10 leitos. Tem equipamento, tem estrutura para montar. Tá. Fora esses 20 leitos? Fora os 20 leitos. Embora não pareça, a gente não divulgue muito, mas a Santa Casa é bem estruturada. Ela tem o que eu uso para dar o suporte necessário. Tem como. Tem as máquinas, só que o negócio a gente pede, como o Dr. Vinícius está pedindo o pessoal, o programa Papo Reto e outros programas nossos na do Vale TV, sempre brigam para que a pessoa se vacine, se proteja, para que não haja, porque a ordem que a gente tem cada município cuida do seu agora. Ah, entendi. Então quer dizer que Avaré agora, com relação, vamos supor que precise de algum leito, alguma coisa, cada município cada um cuida do tem seu. que se estruturar para atender os seus da DRS Bauru. pacientes. O que a gente vai fazer aqui é para a região toda,
nós temos 3 isolamentos na UTI. Pode ser usado como Covid, se tiver vaga. Tá. Se não tiver, vai ter que remover para outro lugar qualquer. E aí é tudo através da CROSS, né, Miguel? Da CROSS, do sistema CROSS. Isso aí acho que facilitou um pouco, não facilitou, Miguel? Se através da CROSS, porque antes ficava muito na responsabilidade do hospital, né? Sim, mas ainda fica, Beto, porque você vê, o pessoal cai aqui no pronto-socorro, ou machucado, ou queimado, ou fraturado, ou infartado, e a CROSS é um órgão frio. Você coloca o número do paciente ali, o diagnóstico que ele tem, para aguardar que os hospitais da região que tem estrutura possa receber. Mas geralmente não é uma crítica não, isso é um desabafo, porque é verdade. De Avaré não sai ninguém. Ah, entendi. É dificilmente um paciente de Avaré consegue pegar a vaga da CROSS. Tem gente que tem uma queimadura e Avaré não atende queimados. Não temos estrutura para queimado. Ah, sim. Fica no pronto-socorro 10 dias. Bauru, que eu acho que é a referência para queimados, né? Bauru, pode ser Catanduva, tem a... Tá. Ô Miguel, então ainda acontece do hospital ter que ver aonde tem essas vagas para fazer a transferência? Acontece. Então não é só através da CROSS? Não, porque, Roberto, é muito mais hoje, o doutor Rosindo briga muito por telefone. Porque geralmente a CROSS é um órgão frio, é um órgão que está em São Paulo. Você imagina que você conhece essas histórias, ela pega uma mulher grávida de 27 semanas, 28 semanas e manda de Barão do Antonino para Prudente. Sabe o cara que está em São Paulo, não conhece a logística do estado? Eles não conhecem a logística. Ele não está vendo a distância que fica um estado do outro. Então ele vê onde tem vaga, ele quer limpar a tela dele. Tá. Ele limpando a tela, ele manda. E aí você vê um paciente... E outra, existem umas normas, uns protocolos para transferir de UTI. Então, na minha visão, antigamente, era que aquela pessoa mais doente, mais acamada, mais problemática, teria vantagem. Não é. É o que tem mais prognóstico. O mais novo. É o inverso. Entendi. E é difícil, né, Miguel? Porque esses protocolos são estabelecidos por pessoas que não estão, às vezes, diretamente ligadas com os municípios. E a gente está aqui em Avaré de frente com a família, de frente com o paciente. É porque a família, ela quer melhorar a questão do paciente, né? Então fica... Infelizmente, a gente aguarda a CROSS. A Avaré atende, a regional dá média de 400 mil pessoas. A regional? É. E você imaginar que a lei fala que é 0,08% de leitos tem que ser UTI, tem que ter pelo menos 40 leitos aqui em Avaré. Entendi. Miguel, e com esse aumento de leito, você teve que aumentar o número de funcionários. Sim, Beth. Né? De médicos, de enfermeiros, de técnicos. Miguel, como é que fica essa questão? Porque a gente sabe que o SUS continua, eu bato sempre nessa tecla porque eu sei que é importante. A questão do SUS, eles não aumentaram em nada os repasses, né? Você está tocando num assunto muito delicado. Por quê? Se falar a verdade, você pode até assustar a população. Mas o SUS paga 50% do custo real. Tá certo? Mas é importante a gente falar isso. Os insumos que o hospital usa, não existe controle. O preço é exorbitante. Quanto mais você necessita dele, mais sobe. Certo. Não é oferta e procura, não. O cara que vende, ele põe sobrepreço, mesmo porque ele sabe que você precisa daquela. Então ele coloca. Na pandemia, você pagava R$5 uma luva, uma máscara, custava 12 centavos. Então o comerciante é inescrupuloso de verdade, ele afronta e ele vai, que não tem ninguém fiscaliza. O nego fiscaliza o hospital se não está fazendo, mas ninguém fiscaliza o vendedor. Quem vende, né? Quem vende. Explodiu o preço de respirador, explodiu o preço de tudo. Agora você imagina, uma UTI hoje não pode funcionar com auxiliar de enfermagem. Sim, tem que ser o técnico, o enfermeiro e o médico. E o médico, e tem o fisioterapeuta. Sim. Tem todo tipo, aquela coisa. E o que ninguém vê, e o SUS não paga, é a manutenção hospitalar. Todo equipamento tem manutenção preventiva e corretiva. Sim. Esse custo ninguém paga. Outra coisa, o SUS Eles paga... só pagam a internação, né, o Miguel? procedimento. O procedimento você e a pega, internação. você pega, só para deixar bem clarificado, você pega um senhor aqui de idade, ele fica para cuidar de uma pneumonia dele. O teu pacote está com R$600. Ele fica 15 dias, é R$800. Entendi. Você pegar uma criança que tem pneumonia e ficou 3 dias, é R$800. Então o SUS não tem um balizamento. Esse critério, né? É um negócio que ninguém consegue... Os gastos, né, Miguel? Porque às vezes com o paciente você gasta muito mais do que com o outro. Sim, você pega o outro, você vai fazer um parto hoje, a sua unha custa mais caro que um parto quase. Entendi. Uma manicure fazendo unha e pé de 2 mulheres ganha mais que um médico faz um parto.
E a responsabilidade, né, Miguel? Hoje, eu não sei quanto custa. Responsabilidade dupla, né? Da mãe e da criança. Um pediatra para fazer um parto hoje não recebe o valor de uma unha. É isso que ninguém consegue entender. Então, e é obrigado, né, Miguel, a presença do ali, pediatra na sala, com na médico, sala, né? Existe uma lei para isso. Né? É até um insulto, é pagar R$50 para um pediatra. É verdade. Agora você vai falar para quem? Você não tem para quem você vai falar, para quem você reclamar. A Santa Casa tem uma produção hoje, só para média complexidade, em torno de 1.200 por mês de faturamento. Recebe 525. O déficit é coberto por emenda parlamentar. Então, por que a gente vive... E essas emendas vêm para custeio. Algumas emendas vêm para custeio. Com toda desculpa que eu vou falar do palavrão para você aqui, a minha função hoje é mais puxar saco de político para eu conseguir recurso para emenda parlamentar, para poder suprir a Santa Casa. Bom, mas Miguel, se a Santa Casa está hoje no patamar que ela chegou, foi por causa da sua dedicação e da sua competência. Isso a gente não pode deixar de falar. Mas eu acho porque assim, eu sempre bato nessa tecla, você dá uma risadinha, mas é verdade. A Santa Casa antes do Miguel Shibani e a Santa Casa após e durante o Miguel Shibani. Eu falo, então Beto. A gente sabe que cresceu a Santa Casa, que ela está nessas condições hoje, que é assim, acho que a única Santa Casa que tem toda essa estrutura aqui é a de Avaré, e é graças à sua dedicação. Beto, né? eu acho que se o dinheiro vinha, então a gente... Tá, mas você não pode, eu acho que é um pecado você se meter aí está numa instituição filantrópica, ou Santa Casa, ou a Paiva, e não se dedicar. Sim. Se você entra numa instituição, é para se dedicar. Eu também acho, concordo plenamente. Tem compromisso com ela, porque a população espera de você. A gente tem que vestir a camisa, né, Miguel? Transpirar na camisa. Vestir é fácil. Mesmo. Tem que transpirar nela. Porque a população depende de você, o pobre depende do SUS, e o SUS está aqui para atender quem não tem opção. Miguel, e olha, eu vou falar uma coisa para você. Com essa pandemia que nós vivemos, não é só o pobre que depende do SUS, não. Teve muitas pessoas que tiveram que deixar de pagar os convênios. Sim. E que hoje utilizam o SUS de forma integral. É quando você fala assim, vulnerabilidade social, a pessoa entende que é só coitadinho que está na rua. Não, não é. E não é. É toda pessoa que tem risco de manutenção, risco de vida, risco de comer. Sim. Tá, e outra, quando você pega um coitado que de ação vem sofrendo lá de trás, que infelizmente a gente não consegue quebrar essa cadeia de pobreza no país, né? Porque é muito desigualdade social aqui dentro. E o cara está sofrendo, mas o cara está acostumado com aquela vida que ele tem. Ele acostumou a viver daquela forma de ação. E se um cara que tem um poder aquisitivo maior perde o emprego, perde um plano de saúde, ele não está acostumado, Beto. O choque é muito pior. Então a gente tem que entender uma coisa só. O SUS tem que ser valorizado. Na pandemia, mostrou que o SUS é essencial para o país. Sim. O mundo tem inveja do SUS nosso. Então, porque o mundo não tem, né? Esse sistema único que existe então, aqui no Brasil. Tem que aprender a valorizar. Agora, a sorte nossa em tudo isso aqui é que a gente superou a pandemia porque houve algum recurso que veio... Específico, né? Específico para a pandemia. Se não viesse, ia ser fatal. E aí a gente deduz, né, Miguel? Se existia um recurso para vir durante a pandemia, esse recurso deveria continuar, né? Ou deveria melhorar a questão do SUS. Eu sempre votarei no Covid. Esse dia sou cabo eleitoral dele porque apareceu equipamento, apareceu recurso, apareceu tudo coisa. Exatamente. Infelizmente. Verdade. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir.